Olá pessoal do primeiro ano, beleza? Nós vamos dar uma aula sobre estrutura da população. Essa matéria aqui, ela pega praticamente o meio da parte de população, que é a questão pirâmides etárias ou pirâmides populacionais, elas são divididas, etárias, elas são usadas, na verdade, inicialmente, para poder fazer um estudo sobre a questão dos investimentos, principalmente na área de educação, saúde e questão também da reforma da Previdência. Então você utiliza aí principalmente para ver como que está a população economicamente ativa do seu país, né? Se você tem mais gente produzindo do que gente dependente. Você também tem uma análise como que você está com a população idosa, se vai haver necessidade de investimentos, né, em saúde, a questão da reforma da Previdência, a questão da população jovem, também investir em educação e saúde. Então, ela traz aí uma análise que permite o Estado fazer um planejamento. Bom, vamos observar aqui. Verticalmente, essa pirâmide ela é dividida entre gênero masculino e feminino. E horizontalmente, ela é dividida em 3 faixas etárias. De 0 a 19 anos, nós temos aqui os jovens, né, como a base da pirâmide. De 20 a 59 anos, nós temos os adultos, que formam o corpo da pirâmide. E acima de 60 anos, nós temos aqui os idosos, né, que formam o ápice ou topo da pirâmide. Vamos analisar primeiramente a pirâmide de um país considerado subdesenvolvido, né? Aqui nós dividimos, né, jovens, adultos e idosos, né? Se observar, a base dessa pirâmide é uma base larga. Se é uma base larga, então, consequentemente, a taxa de natalidade é alta. A população economicamente dependente, ela é alta. Os jovens, eles são dependentes dos adultos, eles ainda não estão produzindo. Eles têm que ser preparados para que um dia eles possam estar produzindo. Então, isso mostra que o Estado ele tem que fazer um alto investimento em saúde e educação, para que esse jovem ele entre bem no mercado de trabalho, ok? Observe que o corpo dessa pirâmide ele não é muito largo, não é isso? Mostrando que a população economicamente ativa, que é aquela que participa do mercado de trabalho, ela é menor do que a população economicamente dependente. E o ápice é bem afunilado, mostrando que você tem uma taxa de mortalidade alta e uma expectativa de vida baixa. Então, por isso que eu vou ter menos idosos. A pirâmide populacional dos países desenvolvidos, né? Vamos observar que a base já está sofrendo um estreitamento, mostrando que a taxa de natalidade está baixa. E se eu comparar o corpo dessa pirâmide com a base dessa pirâmide, o corpo está mais largo, mostrando que tem uma população economicamente ativa, alta, tem mais pessoas participando do mercado de trabalho. Então, o que acontece? O gasto aqui, os investimentos, eu não falei gasto, os investimentos na área social para a população jovem vai ser menor, porque eu tenho mais gente produzindo. E observe que o meu ápice aqui ele é mais largo. Se ele é mais largo, isso mostra que eu tenho uma população idosa maior. Por quê? Porque a taxa de mortalidade é baixa e a expectativa de vida é alta. Vamos observar aqui a evolução da pirâmide etária, né, japonesa, ou seja, de um país desenvolvido. Se vocês observarem muito bem, em 1950, a base era muito larga e o ápice afunilado. O que foi acontecendo? Houve uma redução na taxa de natalidade e como houve melhoria na expectativa de vida, a população adulta, idosa, ela foi aumentando. O que é importante deixar bem claro que em 1950 o Japão ele começa a investir muito na área educacional, porque ele sabia que esse menino aqui, ele tinha nascido aqui em 1950, daqui no caso vamos pagar 2004, 54 anos passados, ele já está no mercado de trabalho. Então eles aproveitaram o que eles chamaram de bônus demográfico, ou seja, aquela população que vai estar entrando no mercado de trabalho, substituindo aquele adulto que vai estar na população idosa, ok? Muito bem. Observe que agora o ápice aqui está muito largo, né? Ficou bem largo se comparar com 1950. Você que a população idosa aumentou demais, aumentando os gastos previdenciários com saúde. O problema é que como eu estou reduzindo demais a minha base, o que acontece? Esse adulto vai começar a aposentar e eu não vou ter mão de obra suficiente para poder substituí-lo. Então no futuro vai começar a haver uma falta de mão de obra. Então, por isso que no Japão foi feita uma reforma previdenciária e há um incentivo à natalidade, uma política natalista. Porque, querendo ou não, essa população idosa com o tempo vai começar a morrer e eu também não vou ter como promover o processo de reposição.
A transição demográfica, se nós pegarmos lá o gráfico de crescimento vegetativo, onde eu analiso a taxa de natalidade e de mortalidade, nós vamos observar que a taxa de natalidade e de mortalidade, elas influenciam diretamente na pirâmide populacional. Então, quando eu tenho uma natalidade alta, a base é larga. Se eu tenho uma mortalidade alta, o meu ápice é estreito. Então, à medida que eu vou alterando a mortalidade e a natalidade, a minha pirâmide populacional ela vai se alterando. Se nós lembrarmos lá atrás, quando a gente analisa o crescimento vegetativo, a primeira coisa que se altera é a mortalidade. É tanta verdade que observe que o ápice ele ficou um pouco mais largo, mas a base continuou, porque depois é que a natalidade vai diminuir. Com a redução da natalidade, olha o que acontece com a base, ela começa a ficar mais estreita, tá certo? A natalidade continua diminuindo, tá certo? E a mortalidade continua, o que, pessoal? Muito baixa. Então, o ápice fica muito largo e a base fica muito estreita. O Brasil está nesse estágio 3, enquanto os países europeus estão no estágio 4. Vamos observar então aqui, o Brasil é um país em transição demográfica, era uma população jovem, está virando uma população adulta. Aqui está o meu bônus demográfico, é aquela população jovem que eu tenho que investir muito na educação para que essa mão de obra seja bem qualificada e pudesse, e dessa forma assim, poder entrar no mercado de trabalho. E observem que o ápice está bem largo, está largando, por isso que houve o processo de reforma da Previdência. Então, mostrando para vocês aqui está o bônus demográfico, né? Aquela população que ainda está, que vai participar do mercado de trabalho, substituindo aquela população adulta que vai estar aposentando. O problema é que nós estamos perdendo o bônus demográfico, né? E não houve um investimento em educação como era para ter ocorrido. O que está acontecendo com a pirâmide populacional é que ela vai sofrer um processo de inversão, né? O ápice vai ficar mais largo do que a base. Então, quer dizer que você vai ter um elevado gasto para a Previdência Social. Por isso que o governo brasileiro, tá certo, fez o incentivo aí, né, fez a reforma da Previdência, tá? Para que a nossa Previdência ela não sofra um grande rombo. O que mais chama atenção é que o Brasil utilizou como parâmetro um indicador sociopopulacional que é a longevidade, para poder fazer, tá certo, a avaliação aqui da expectativa de vida, né? Utilizou da expectativa de vida, me perdoe, para poder fazer a reforma da Previdência. Mas o que mais chama a atenção é que na Suécia, que tem uma expectativa de vida maior do que a do Brasil, lá eles vão aposentar antes do que a gente, que aí é uma visão distorcida, né? Aqui no Brasil, a gente vê o envelhecimento como o elemento que vai promover o gasto, né? O rombo da Previdência. Tá? Enquanto que nos países nórdicos, na Europa Ocidental, eles veem o seguinte: nós temos que aumentar a arrecadação. E essa arrecadação, né, na Previdência, vocês conseguem como? Com carteira assinada, as pessoas contribuindo para a Previdência. Tá certo? Aqui no Brasil há um incentivo hoje à Previdência privada, tá? Para poder tirar a responsabilidade do Estado com relação à aposentadoria do cidadão. Então, como foi dito aqui, né, nós estamos tendo uma inversão da pirâmide demográfica, principalmente nos países europeus. Observe que a população idosa é muito alta, a população jovem está diminuindo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter um aumento nos gastos previdenciários com saúde e nós vamos ter uma redução populacional. Por quê? Essa população idosa vai começar a morrer e nós temos uma baixa taxa de fecundidade, tá? Que é o número de filhos por mulher, idade reprodutiva menor que 2,1 filhos por mulher. Que é a taxa chamada taxa de reposição. 2 aqui seria, né, o casal para substituir o homem e a mulher que pode morrer, né, o pai e a mãe, e 0,1 que seria um filho dentro de 10 mulheres que pode substituir aquele que morreu antes do tempo.